Às 8h15 da manhã, o sol nasceu, 2 vezes, sobre Hiroshima. Em um único instante, uma luz mais brilhante que qualquer amanhecer já visto rasgou o céu, apagando sombras, evaporando corpos e transformando uma cidade inteira em silêncio. Não foi apenas uma explosão. Foi o momento em que a humanidade cruzou uma linha invisível e irreversível. O fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico não começou com um tratado, nem com uma rendição formal. Começou com um clarão capaz de matar dezenas de milhares de pessoas em segundos e de assombrar o mundo para sempre. A maioria das pessoas sabe que Hiroshima e Nagasaki marcaram o encerramento da guerra, mas poucas compreendem como o planeta chegou a esse ponto. A Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939, foi o conflito mais letal da história, mobilizando mais de 100 milhões de soldados e resultando na morte de cerca de 60 milhões de pessoas, muitas delas civis. Foi uma guerra marcada pelo Holocausto, por bombardeios em massa sobre cidades e pela única vez em que armas nucleares foram usadas contra seres humanos. Mas para entender por que os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre o Japão, é preciso voltar anos antes do primeiro cogumelo nuclear. Desde 1937, o Japão já estava em guerra contra a China, um conflito que culminou no brutal massacre de Nanquim, onde centenas de milhares de civis chineses foram assassinados. Enquanto a Europa caminhava para o caos, os Estados Unidos viviam uma recuperação econômica após a Grande Depressão. Porém, em 1941, quando o Japão invadiu territórios franceses na Indochina, Washington reagiu com uma decisão que mudaria o curso da história: um embargo total de petróleo. Como os Estados Unidos da América forneciam cerca de 80% do combustível japonês, essa medida colocou Tóquio diante de uma escolha: abandonar a guerra ou garantir recursos pela força. Para o Japão imperial, o embargo foi interpretado como uma declaração de guerra. A resposta veio em 7 de dezembro de 1941, quando aviões japoneses atacaram a frota americana em Pearl Harbor, matando mais de 2.300 pessoas. A partir daquele momento, os Estados Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial, agora em 2 teatros simultâneos: Europa e Pacífico. Ao lado dos americanos estavam Inglaterra, Austrália e outras nações aliadas. Do outro lado, o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. Nos primeiros anos do conflito no Pacífico, o Japão avançou rapidamente, conquistou a Malásia, Singapura, Filipinas, infligiu duras derrotas aos aliados. Parecia invencível. Mas em 1942, a Batalha de Midway mudou o rumo da guerra. Graças à decifração de códigos japoneses, os Estados Unidos infligiram uma derrota devastadora à Marinha Imperial. A partir dali, começou uma lenta e sangrenta campanha de retomada de ilhas em direção ao território japonês. Cada avanço era pago com sangue. A resistência japonesa era feroz, baseada na ideia de que render-se era pior do que morrer. Essa mentalidade atingiu seu ápice na Batalha de Okinawa, iniciada em abril de 1945. Foi o confronto mais sangrento do Pacífico. Cerca de 160 mil soldados morreram, além de aproximadamente 150 mil civis japoneses. Kamikazes lançavam seus aviões contra navios americanos, enquanto os civis eram pressionados a cometer suicídio para não cair nas mãos do inimigo. Okinawa deixou claro algo aterrador: uma invasão do Japão continental custaria milhões de vidas. Foi nesse contexto que a decisão mais controversa da guerra tomou forma. Com a morte do presidente Franklin Roosevelt, Harry Truman assumiu o comando dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o projeto Manhattan havia concluído o desenvolvimento da arma mais destrutiva já criada. Após testes bem-sucedidos, em julho, Truman acreditava que a bomba atômica poderia forçar a rendição japonesa sem a necessidade de uma invasão terrestre. Um ultimato foi enviado ao Japão, prometendo destruição imediata e total, caso não houvesse rendição. O imperador Hirohito não respondeu. Para os japoneses, aquilo parecia apenas mais uma ameaça convencional. Então,
Em 6 de agosto de 1945, o bombardeiro B-29 Enola Gay decolou, carregando a bomba chamada Little Boy. Quando ela explodiu sobre Hiroshima, cerca de 70 mil pessoas morreram instantaneamente. A cidade foi reduzida a cinzas. Corpos desapareceram. Sombras humanas ficaram gravadas nas paredes. Nos dias seguintes, milhares morreram queimados, feridos ou envenenados pela radiação. Mesmo assim, o Japão não se rendeu. 3 dias depois, em 9 de agosto, outra bomba foi lançada sobre Nagasaki. Mais 40 mil vidas foram ceifadas em segundos. Em apenas 2 ataques, mais de 110 mil pessoas morreram imediatamente. E ao longo dos anos seguintes, esse número ultrapassaria 200 mil vítimas, incluindo aqueles que sucumbiram aos efeitos da radiação. Doenças, deformações, sofrimento prolongado. Hiroshima e Nagasaki tornarem 6 símbolos eternos do poder destrutivo humano. Diante da aniquilação de 2 cidades e da iminente entrada da União Soviética na guerra contra o Japão, o imperador Hirohito anunciou a rendição em 15 de agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial havia terminado, mas o mundo jamais seria o mesmo. Resta então a pergunta que ecoa até hoje: os fins justificaram os meios? Teria sido possível evitar tamanha destruição? Quantas vidas foram salvas? E quantas foram sacrificadas? Essas respostas talvez nunca sejam consensuais. O que sabemos é que naquele agosto de 1945, a humanidade provou do próprio veneno e descobriu que era capaz de se destruir completamente. Hiroshima e Nagasaki não são apenas cidades, são avisos, e enquanto o mundo existir, suas cicatrizes continuarão nos lembrando do preço final da guerra. Se você valoriza histórias reais, profundas e bem pesquisadas sobre a Segunda Guerra Mundial e os eventos que moldaram o mundo, inscreva-se no canal Histórias do Infinito. Seu apoio ajuda a manter viva a memória da humanidade.